Beleza. Bom, bom dia a todos. É, Novamente, para quem eu já dei bom dia. Hoje, nossa segunda aula sobre transformadores. A gente começou a ver os transformadores na semana passada e a gente viu o transformador como é que ele funciona de forma ideal, né? A questão de aumentar ou abaixar os níveis de tensão e a corrente vai variar de maneira inversamente proporcional à tensão, né? Se aumentar a tensão, a gente viu que a gente diminui a corrente e é, falei um pouquinho sobre o fluxo magnético, né? O porquê que a gente consegue induzir tensão no secundário a partir da corrente que passa pela bobina do primário, basicamente por causa da lei de Faraday, que diz que fluxo variável que passa por uma bobina induz tensão alternada nela. Falei um pouquinho dos níveis de potência, né, dos transformadores, que a gente vai ter diferentes tamanhos. E a gente viu aqui as equações básicas para o transformador ideal. Bom, e a gente terminou a, a aula falando sobre a potência e a representação de impedâncias que estão no secundário, lá no primário ou vice-versa. A gente viu que a potência de entrada é igual à potência de saída no transformador ideal, já que ele não tem perdas, tá? E se a gente tem uma impedância no primário, ó, melhor, se a gente tem impedância no secundário, igual tá aqui, essa impedância de carga, a gente consegue representar ela no primário, analisando aqui as relações de tensão e corrente em cada terminal, tá? E essa impedância aqui que está conectada no secundário, se eu quiser representar ela no primário e analisar o circuito sem o transformador, o valor dessa impedância vista pelo primário, tá? Que sempre vai ter um linha aqui nela, a gente vai multiplicar pela relação de transformação ao quadrado, pelo A ao quadrado. Tudo bem? Bom dia, Luísa. Não tem problema atraso não, tá? Bom, aí teve um exemplo, né? Eu ainda estou relembrando a aula passada aqui. Aí terminei fazendo um exemplo aqui para a gente ver por que que é importante a gente saber representar uma impedância que está em um dos terminais no outro, do transformador, que facilita a análise do circuito, né? A gente viu é, representando essa carga aqui de 600 ohms no primário, ela ia valer 6 ohms, né? Porque a relação de transformação é 0,1, eu ia multiplicar por 0,1 ao quadrado e a gente ia ficar com 6 ohms lá no primário. E aí sim eu ia conseguir somar com essa resistência aqui de 2 ohms, já que elas iam ficar em série as duas, né? Eu ia ficar com uma resistência aqui. E assim a gente conseguiu achar a tensão e a corrente no secundário, que era o que estava sendo pedido no exercício, certo? Bom, esse aqui é o transformador ideal, a gente viu o básico dele aí, como é que funciona esse transformador. E hoje a gente vai ver o circuito equivalente real do transformador, ou circuito equivalente completo, onde a gente representa as características de um transformador real nesse circuito, que é diferente do ideal, tá? Bom, o que que a gente tem no transformador real que a gente tem que representar no circuito para que a gente consiga analisar esse circuito representando o comportamento real do meu transformador? Bom, começando aqui pelas perdas, tá? Eu falei que no transformador ideal a potência que entra é igual à potência que sai, né? Eu não tenho perdas no meu transformador, mas na prática é impossível eu não ter perdas no meu transformador. Por quê? Eu tenho os enrolamentos primário e secundário que são de cobre, são condutores, e se eu tenho condutores com corrente passando, eu tenho uma resistência desses condutores, a resistência própria deles, né, que vai causar perdas por aquecimento desses condutores. Bom, e se eles têm uma resistência, eu vou representar essas resistências aqui no meu circuito. Eu tenho a resistência R1, que é dos enrolamentos do primário, tenho a resistência R2 dos enrolamentos do secundário, tá? Então, são duas fontes de perdas aí que a gente chama de perdas no cobre. E a gente tem perdas no núcleo também. As perdas no núcleo, elas se devem a dois fatores aí.
as correntes parasitas, que eu falei um pouquinho lá naquela parte introdutória da matéria, né? Que quando a gente tem um núcleo magnético com fluxo passando por esse núcleo, ele vai acabar induzindo corrente no núcleo. O núcleo não é um bom condutor, ele é feito de material ferromagnético, porém ele conduz um pouco de corrente, sim, com dificuldade, mas conduz. E a passagem desse fluxo magnético vai induzir corrente nesse núcleo, causando perdas, tá? Já que tem um pouquinho de corrente passando, vai ter perdas. E a gente representa essas perdas no núcleo pelo RC, que está em paralelo aqui com o ramo primário do meu transformador, tá? E perdas por histerésia devido a problemas na saturação do núcleo. A saturação é quando eu tento aumentar o fluxo magnético através do aumento da corrente, porém eu não consigo aumentar o fluxo magnético de maneira linear. O núcleo quanto mais fluxo magnético eu tentar passar nele, é como se eu estivesse enchendo um copo d'água. Ele vai chegar no limite dele, eu não vou conseguir encher mais. Então, saturação nada mais é do que isso, a gente encher o recipiente. No caso aqui, a gente está enchendo o núcleo com fluxo magnético. Bom, essas são as três fontes de perdas que a gente tem: o R1, o R2 e o RC. Elas vão fazer com que a potência ativa que entra no transformador seja diferente da potência que sai, ou seja, a potência de entrada vai ser maior do que a potência de saída, porque eu vou ter que entregar potência para a carga e vou perder potência nesses resistores aqui. Bom, e a gente tem também alguns indutores aqui que a gente tem que representar a característica do transformador, tá? Bom, os primeiros deles são as indutâncias de dispersão, que é o X1 e o X2 aqui, essas duas reatâncias do primário e do secundário, respectivamente. E bom, elas representam aqui o fluxo magnético que foge do meu núcleo, tá? Na teoria aí, de forma ideal, todo o fluxo magnético vai passar pelo núcleo, né? Porque ele é um caminho de baixa relutância. Porém, na prática, um pouco desse fluxo magnético acaba escapando do núcleo. E se ele acaba escapando do núcleo, eu vou ter, eu vou perder um pouco de fluxo. E eu consigo representar essa perda de fluxo por essas indutâncias de dispersão, tá? É como se eu tivesse que alimentar essas indutâncias além da bobina secundária do meu transformador, e eu acabo perdendo um pouquinho de fluxo. E também porque o enrolamento, as bobinas do meu transformador vão funcionar como indutores, né? Uma bobina com núcleo magnético no meio. Então, essas próprias bobinas vão funcionar como indutores que estão sendo representados aqui também, no X1 e no X2. Bom, e a gente tem a indutância de magnetização, ou reatância de magnetização, que é o XM aqui, que vai representar o que? A corrente produzida pelo fluxo das bobinas, tá? Se eu tenho um fluxo aí, eu vou acabar produzindo uma corrente relacionada a esse fluxo no núcleo, e essa corrente vai estar atrasada 90 graus em relação à tensão, tá? E a gente representa aqui a magnetização do nosso transformador por essa indutância XM. E eu fico com esse circuito equivalente aqui. Eu tenho os ramos diretos, os ramos de dispersão, e o ramo de magnetização, que é esse em paralelo com RC e JXM. Bom, e a gente vai ver como que o transformador real se comporta, a gente considerando essas características aqui no circuito equivalente do transformador. Bom, para facilitar a nossa vida, a gente sabe que a gente pode representar uma impedância que está no secundário no primário, tá? E é só a gente fazer o quê? Multiplicar ela pela relação de transformação ao quadrado. Ou se eu quiser representar uma impedância que está no primário lá no secundário, eu vou dividir pela relação de transformação ao quadrado, pelo A. Mas, bom, aqui esse circuito eu estou representando tudo do lado primário, tá? Eu peguei aqui, ó, e somei, já que vai ficar em série, eu passei o ramo de magnetização lá para a entrada do transformador, tá?
Isso aqui vai dar um erro muito pequeno na nossa análise. Vocês vão ver que esse ramo de magnetização, a influência dele é muito pequena quando o transformador está a plena carga. Ele vai influenciar quando o transformador estiver com uma carga muito pequena. Mas a gente já vai fazer essa análise já. Bom, aqui, ó, a resistência própria, né, dos enrolamentos primários e secundários ficaram em série, tá? E eu fiquei com essa resistência equivalente aqui, com 1 na frente, porque está referenciado ao primário. E essa resistência aqui, ela vai ser a soma do R1, que é a resistência do primário, mais a resistência do secundário rebatida para o primário, multiplicado por A ao quadrado. E a reatância de dispersão, a mesma coisa, tá? Reatância do primário mais a do secundário rebatida para o primário, multiplicada por A ao quadrado. E o RC e JXM eu só passei para a entrada do transformador, que isso aqui vai facilitar a nossa análise. Quando a gente pegar um circuito desse aqui, a gente só tem que lembrar o seguinte, ó, a tensão que a gente vai ter aqui na saída do transformador é, eu- é a tensão do secundário, porém eu tenho que considerar também o quê? A relação de transformação. É a tensão do secundário rebatido para o primário. Então, por exemplo, se é um transformador é, elevador 110 para 220, se eu aplicar 110 aqui, eu vou ter um pouco menos que 110 aqui, mas a tensão, eu vou ter, por exemplo, 100 volts, tá? Mas a tensão no secundário, se eu quiser a tensão real no secundário, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar, ou melhor, dividir por A. Eu tenho que considerar a relação de transformação, tá? Então, no exemplo isso vai ficar mais claro, mas isso aqui está tudo referenciado ao primário, tá? Eu sempre tenho que trabalhar com nível de tensão do primário nesse circuito aqui, e nível de corrente também. Eu posso representar o circuito referenciado ao secundário também. Às vezes é útil eu representar ele referenciado ao secundário. Bom, vai ser a mesma coisa, só que aqui ó, eu vou estar no nível de tensão e corrente do secundário, e essa tensão de entrada aqui, eu tenho que dividir pela relação de transformação, aquela tensão que eu aplico no primário, a tensão real do primário, e a corrente multiplicar. E bom, aqui ó, a resistência equivalente e a reatância equivalente que estão com 2 na frente, elas vão ser formadas pelo quê? A resistência do primário dividido pela relação de transformação ao quadrado, mais a resistência do secundário, tá? Mesma coisa do circuito anterior, só que eu estou do lado direito, estou do lado secundário do transformador agora. E a reatância é a mesma coisa. E eu tenho que fazer a mesma coisa para agora para o ramo de magnetização. Eu tenho que dividir o RC por A ao quadrado e o XM por A ao quadrado também, tá? Por isso que eles estão com linha na frente aqui, porque eles estão originalmente no primário, eu tenho que representá-los no secundário, certo? Então eu posso escolher qual circuito eu quero utilizar. O circuito equivalente referenciado ao primário ou ao secundário. Bom, independente de qual circuito equivalente eu utilizar para facilitar a nossa análise, né? Eu vou fazer um exemplo aqui no final, vocês vão entender melhor. Mas a gente tem dois parâmetros normalmente que a gente analisa num transformador para saber se ele é um bom transformador ou não, para saber, para eu até conseguir comparar dois transformadores diferentes para saber qual que é melhor, tá? Bom, e esses dois parâmetros, o primeiro aqui é a regulação de tensão. A regulação de tensão, ó, ela vai ser a diferença entre a tensão a vazio e a tensão a plena carga, lá no secundário, sobre o valor da tensão a plena carga, tá? Bom, o que que quer dizer essa regulação de tensão? A tensão a vazio, gente, no secundário, é a tensão que eu estou aplicando no primário, tá? Se eu aplicar uma tensão X no primário e eu não tiver carga no secundário, isso significa que a tensão que eu vou medir lá no secundário com ele aberto é a mesma que eu estou aplicando no primário, não tem perdas no meio do caminho, tá? Então, essa é a tensão a vazio. E o que é tensão a plena carga? Tensão a plena carga é quando eu conecto carga nominal na saída do meu transformador. Bom, aí essa carga nominal vai demandar uma corrente. E quando a corrente passar pelo circuito equivalente do transformador, eu vou ter perdas no meio do caminho. Eu tenho resistências e indutâncias ali
Então, a tensão que vai chegar para a carga já não é a tensão do primário, se eu estou pagando um pedágio ali no meio do caminho para o transformador, tá? E essa tensão que chega para a carga é essa tensão V2 plena carga, tá? E ela é menor do que a tensão que eu estou aplicando no primário, já que eu estou pagando pedágio. Bom, e a diferença entre a tensão que eu estou com ela no primário e a tensão que eu estou com ela no secundário, em relação a essa tensão a plena carga, né, para ela ficar proporcional, vai me dar a regulação de tensão, que vai ser um número entre 0 e 100%, tá? Normalmente vai estar perto de zero, porque eu estou um pouco abaixo a tensão da carga está um pouco abaixo da tensão do primário. Então, quanto maior a regulação de tensão, pior é o meu transformador. Por quê? Se eu tenho uma regulação de tensão, por exemplo, de 10%, isso significa que eu tenho que aplicar uma tensão no primário 10% acima da tensão nominal para que eu consiga ter a tensão nominal lá na carga, lá no secundário. Então, quanto maior a regulação de tensão, maior vai ser a tensão que eu preciso no primário para atender o secundário com tensão nominal. Ou, se eu aplicar a tensão nominal no primário, vai ser quantos por cento essa tensão vai cair até chegar na minha carga, tá? Então, quanto maior a regulação de tensão, mais eu estou perdendo tensão, mais eu estou tendo queda de tensão dentro do meu transformador. Isso é ruim, tá? O ideal é o que não tem queda, é o que a regulação é 0%. Mas na prática, um bom transformador vai ter uma regulação de 5, 7%. Mas transformadores piores um pouco podem ter 10, 15%. Bom, e só aqui anotado aqui embaixo para lembrar que a tensão a vazio vai ser a tensão do primário, né? Se eu representar no secundário, eu vou ter que dividir pela relação de transformação. Bom, outro parâmetro também que a gente utiliza para comparar dois transformadores ou para saber se um transformador é bom ou se é ruim é a eficiência do transformador, que é a relação direta entre a potência de saída e a potência de entrada. Bom, a potência de saída vai ser a potência que eu estou entregando para a carga, tá? Tensão vezes a corrente na carga. E a potência de entrada é a potência no primário do transformador, tensão vezes a corrente do primário, tá? Bom, e eu posso sempre calcular assim, e trabalhar com potência ativa, lembrar do cosseno θ aqui, que é o fator de potência, o cosseno entre a tensão e a corrente. Eu posso calcular a potência de entrada e saída com tensão e corrente no primário e no secundário. Mas eu também posso calcular a potência de entrada como a soma da potência de saída mais as perdas no meu transformador, tá? Ou seja, vai ser a potência que eu estou entregando para a carga mais a potência naqueles resistores lá do circuito equivalente do transformador. É outra forma de eu calcular a potência de entrada. Tem que dar a mesma coisa, tá bom? Bom, eu posso analisar aqui o circuito equivalente, né, a soma de tensões no meu circuito equivalente, através de um diagrama fasorial. E, inicialmente aqui, desconsiderando aquele ramo de magnetização, tá? Considerando só o ramo direto, a resistência equivalente e a reatância equivalente, eu vou ter três tipos de diagrama fasorial, dependendo da carga que está conectada ao meu transformador. Ou melhor, dependendo do fator de potência da carga que está conectada ao meu transformador. Bom, o mais comum é esse primeiro aqui, ó, da figura 11, onde a gente tem a carga com fator de potência atrasado, com a corrente atrasada em relação à tensão. Essa tensão V2' é a tensão que eu estou aplicando na carga, tensão do secundário. E a corrente que está indo para a carga é o I2', tá? E bom, se eu somar aqui as perdas internas do transformador, eu vou ter uma perda na resistência equivalente, que vai estar em fase com essa corrente aqui, ó, o ângulo dela é o θ também, e eu vou ter uma queda de tensão aqui na reatância equivalente, que está atrasada 90 graus em relação à perda na resistência, já que isso aqui é uma reatância, né? Tem um J aqui. Bom, se eu somar a tensão no secundário com as quedas de tensão internas do transformador, eu vou ter o quê? A minha tensão do primário, tá? E aqui pelo diagrama fasorial a gente consegue ver o quê? Que a tensão do primário ela está adiantada em relação à do secundário e ela é bem maior do que a tensão do secundário. Por quê? Por causa da queda de tensão interna, tá? Que
é a queda nesses dois fasores verdes. E a regulação de tensão é justamente a relação entre o V1 e o V2' aqui desse diagrama, certo? Bom, os outros dois casos é quando eu tenho fator de potência unitário, eu estou alimentando carga resistiva, eu vou ter esse diagrama fasorial aqui, onde a corrente está em fase com a tensão lá no secundário e eu tenho um triângulo retângulo aqui sendo formado. Mas aqui também a tensão no primário está adiantada em relação ao do secundário e ela continua sendo muito maior do que a do secundário, tá? Então, eu tenho uma regulação de tensão pequena aí. Agora, o que mais vai diferenciar é quando eu estou alimentando carga capacitiva, com fator de potência adiantado. Aqui, ó, a corrente I2 ela está adiantada da tensão do secundário por esse ângulo θ, ela está para cima aqui agora. Bom, eu vou aplicar a mesma análise, eu tenho as quedas de tensão na resistência do transformador e na reatância do transformador. Só que a resistência, ó, ela continua em fase com essa corrente e a reatância, a queda de tensão nela, atrasada 90 graus. Isso vai me dar sempre uma tensão no primário muito adiantada em relação ao do secundário e, dependendo do transformador, essa tensão no primário ela pode chegar a ficar até menor do que a tensão no secundário. Aqui nesse diagrama ela ainda está maior, tá? Mas ela pode chegar a ficar menor. Então, se eu estiver alimentando carga capacitiva, é possível que eu alimente o transformador com uma tensão no primário e observe lá no secundário uma tensão com amplitude maior, ó, menor. Não, maior, tô falando. Isso mesmo. O V1 pode ser menor do que o V2. Eu posso, por exemplo, um transformador 110, 220, tá? Se eu alimentar com 110, um transformador, eu vou esperar 220 lá na saída. Só que normalmente essa tensão é um pouco menor, vai ficar em torno de 200, 210. Se a carga for capacitiva, eu posso esperar essa tensão menor que 220 e observar uma tensão 230, por exemplo. Esse é o efeito de uma carga capacitiva no transformador, tá? Bom, mas o diagrama fasorial é só uma ferramenta aqui, uma forma gráfica para a gente observar a soma dessas tensões no transformador. Mas vou fazer um exemplo aqui que eu acho que é o que vai mais esclarecer aqui o funcionamento desse transformador real, né, do circuito equivalente real do transformador. Bom, só vou compartilhar minha tela inteira aqui para eu poder mudar lá para o trem lá de escrever. Bom, a gente tem aqui o circuito equivalente do transformador, tá? Ele está referenciado ao primário. O I2 aqui é I2', o V2 é V2', porque estão representados no primário. E eu tenho os valores aqui do ramo direto e do ramo de magnetização. Esse transformador está alimentando uma carga de 9 ohms e eu estou aplicando uma tensão de 220 volts no primário, tá? E o exercício está pedindo aqui duas coisas: a regulação de tensão, na verdade, duas coisas mesmo. A regulação de tensão e a eficiência desse transformador, tá? Aqueles dois parâmetros que eu falei que a gente utiliza para saber se o transformador é bom ou se é ruim. Mas bom, vamos fazer esse exemplo aqui então. Ele tem número aqui? Tem, exemplo 3. Então, exemplo 3. Vou redesenhar aqui o circuito equivalente só para a gente ter ele em mãos aqui. Bom, a gente está aplicando aqui 220 volts na entrada. Vai ser 220 fase zero. Eu tenho uma corrente aqui I1. Eu tenho uma tensão aqui V2'. Tenho minha corrente I2'. E eu estou alimentando uma carga resistiva aqui.
que eu vou conectar na saída, a carga vale 9 ohms. A resistência é 1 e a reatância é 6 aqui no ramo direto. Então, eu tenho, vou escrever de azul aqui só para ficar destacado, 1 ohm, J 6 ohms. E no ramo de magnetização, a gente sempre tem uma resistência e uma reatância muito maiores aqui do que o ramo direto, tá? Por quê? Porque a corrente do ramo de magnetização é uma corrente muito pequena. Eu tenho uma impedância muito grande, porque é uma corrente muito pequena que vai passar aqui em relação à corrente que vai para a carga. E quanto menos corrente passar no ramo de magnetização, melhor. Então tem 10K e J1K. 10K, J1K. Tá? Ohms, tá? Não vou escrever. Bom, vai caber aqui. Ohms. Bom, para a gente determinar aqui primeiro a regulação de tensão, tá? Depois a eficiência, a gente tem que saber o quê? A tensão na carga, tensão aqui no secundário, que é esse V2'. E tem que saber aqui também a corrente I2' para determinar a eficiência. Bom, como que a gente faz para saber a tensão V2'? A gente pode esquecer o ramo de magnetização aqui por enquanto, tá? Por quê? A tensão que eu estou aplicando aqui, ó, no ramo direto, é a mesma, é a tensão 220, tá? Porque o ramo de magnetização está na entrada. Então eu estou aplicando 220 aqui direto nesse ramo da direita aqui, que está indo para a carga. Então, ó, a corrente I2' vai ser a tensão 220 volts sobre a impedância formada pela resistência do transformador, a reatância do transformador e a resistência de carga, tá? Eu posso somar esse 1 ohm do transformador com 9 ohms da carga, porque eles estão em série, beleza? Então, ó, a minha corrente I2' vai ser 220 volts fase zero, né? Estou escolhendo a fase zero lá, sobre vai dar 10 ohms mais J6, tá bom? Bom, e para fazer essa continha aqui, a gente pode transformar aqui a impedância equivalente aqui de baixo em coordenadas polares. Então a gente vai ficar com 220 fase zero em cima mesmo. E aqui, ó, vai ser 10 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Vou fazer aqui 10 ao quadrado é 100 mais 6 ao quadrado 36, raiz disso dá 11,7 aproximando aqui, tá? Bom, e a fase? A fase vai ser o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Então vai ser 6 sobre 10, que é 0,6, o arco tangente disso aqui, tá? Tangente a menos 1, que dá 30, vou aproximar para 31 graus, tá? 30,96, 31. Então, 31 graus positivos, tá? Por quê? Porque a parte imaginária é positiva. Então, aqui eu consigo fazer essa divisão direta, tá? Eu vou dividir a amplitude, 220 sobre 11,7, e vou subtrair a fase. Então, ó, 220 sobre 11,7, isso dá 18,8. Então, a corrente, ó, tem uma amplitude de 18,8 ampere. E a fase? Bom, a fase não precisa nem da calculadora, né? Vai ser 0 menos 31. Então, a corrente, menos 31 graus. Isso aqui, ampere. Tudo bem? Então, ó, essa corrente I2, que está passando aqui para minha carga, ela vale 18,8 faz menos 31. Ela está atrasada em relação à tensão de entrada. Tudo bem? Mas, como a carga é resistiva, o 9 ohms é uma resistência, o V2' vai tá em fase com essa corrente I2, né? E como que eu calculo o V2' agora?
é só eu multiplicar a corrente que está passando pela resistência de carga, 9 ohms, pela própria resistência, lei de Ohm direta aqui. A gente descobriu a corrente, a tensão vai ser 9 ohms vezes 18,8 ampere, certo? Pessoal, qualquer dúvida aí, só perguntar, hein? Só interromper aí. Poderia Então, fazer divisor de tensão também? oi? Podia fazer por divisor de tensão também? Podia sim. Só que a conta ia ficar mais complicada, né? Porque ia ter que ser 9 ohms sobre essa resistência aqui, essa impedância aqui 10 mais J6, vezes 220. Aí, se bem que o 9 ohms não ia complicar muito não, mas ia dar no mesmo, tá? Com HP fica fácil, mas dá no mesmo, o caminho é o mesmo, só é porque a gente vai precisar da corrente. Então, é, eu ia ter que calcular a corrente de qualquer jeito, tá? Entendi. Aqui no caso aqui é melhor ter calculado a corrente antes. Bom, então, ó, voltando ao raciocínio aqui, o V2' é a tensão em cima dessa resistência de 9 ohms, então vai ser a resistência vezes a corrente que está passando por ela. A gente descobriu a corrente, é só multiplicar aqui, ó, 9 ohms vezes 18,8 ampere, fase menos 31. Isso vai dar uma tensão V2, fazendo aqui 9 vezes 18,8, 169,2 volts. Fase menos 31. Então, tá aqui, ó, essa tensão V2 vai ser 169,2. A gente achou tensão e a corrente no secundário. Bom, essa aqui não é a tensão no secundário de fato, essa aqui é a tensão do secundário referenciada ao primário. O exercício não deu qual que é a relação de transformação do meu transformador. O exercício já deu direto aqui esse circuito, tá? Então, é, a gente vai considerar essa tensão aqui para calcular a regulação de tensão, mas para saber a tensão real lá no secundário e a carga real do secundário também, a gente tem que saber a relação de transformação. Mas isso não importa para a gente aqui no momento, tá? O que importa é só o valor aqui dessa tensão V2' mesmo. Bom, a gente consegue já calcular a regulação de tensão. Eu vou comparar o 220, que é a tensão de entrada, com essa tensão que a gente achou aqui. Então, a regulação de tensão vai ser 220. Aqui a gente considera só amplitude, tá, gente? Não considera a fase, não. A fase não importa para a gente. Sobre os 169,2. Eu multiplico isso aqui por 100% para eu dar em porcentagem. Mas se der a regulação de tensão entre 0 e 1 também, não tem problema não, tá? É só para ficar entre 0 e 100%. Bom, fazer essa conta aqui, 220 menos 169,2 sobre 169,2 vezes 100. 30%. É um transformador razoável, tá? Então, a regulação de tensão é 30%. Respondemos a primeira pergunta do exercício aí, que é a regulação de tensão. Bom, agora falta a eficiência, né, que é a segunda pergunta do nosso exercício. Para a gente achar a eficiência, a gente tem que achar o quê? A potência de saída e a potência de entrada. Ou a gente pode, sim, ao invés de calcular a potência de entrada, eu tendo que achar o I1 aqui, eu não preciso achar o I1. É só eu fazer o quê? Somar a potência de saída com a potência aqui nesse resistor de 1 ohm e a potência nesse resistor de 10 kΩ, que é muito pequena. Vocês vão ver que é uma potência muito pequena. Então, ó, vamos começar pela potência de saída, tá? A potência de saída a gente conhece, a corrente conhece a tensão nesse resistor. Eu posso fazer tensão vezes corrente, eu posso fazer tensão ao quadrado sobre a resistência, eu posso fazer resistência vezes a corrente ao quadrado. VI, V ao quadrado sobre R ou RI ao quadrado. Tanto faz aí a fórmula
que vocês querem usar. Eu só vou usar a tensão vezes corrente para a gente lembrar da importância aqui do fator de potência na hora de calcular a potência ativa, tá? Bom, vai ser V2' vezes I2' vezes cosseno de θ2, tá? Então vai ser aqui, a gente achou o V2' que é 169,2 volts vezes 18,8 ampere vezes cosseno de 31 graus, tá? É cosseno de 31 mesmo, não é menos 31 não. Por quê? É, é o ângulo... não, na verdade é cosseno de zero, né? Cosseno de 31. Tô errando aqui, gente. Por quê? A tensão é fase 31, tá? É menos 31 e a corrente também. Então, é o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Se as duas estão em fase, naturalmente aqui é um resistor, né? Tem que estar em fase, é cosseno de zero. Então, a gente só tem potência ativa. A gente não tem potência aparente aqui na carga, já que é um resistor puro. Bom, então fazendo essa conta aqui, 169,2 vezes 18,8, isso dá 3,18 kW. Tá? Deu 3.180 watts, tá, gente? Mas eu tô só colocando o K aqui para simplificar, deixar em quilowatts. Tudo bem? Bom, então ó, eu vou fazer o seguinte, em vez de eu calcular a potência de entrada, tendo que calcular aqui o I1, eu vou ter que calcular a corrente do ramo de magnetização também, eu vou calcular a potência aqui nessa resistência de 1 ohm do transformador e vou calcular a potência nessa resistência resistência do núcleo de 10 kΩ. Nesse resistor de 1 kΩ vai ser a corrente ao quadrado, que é 18,8 ampere, vezes 1 ohm, tá? Então, deixa eu escrever R aqui. O PR1 vai ser R1 vezes I2' ao quadrado. Isso aqui é 1 ohm vezes 18,8 ampere ao quadrado. Então é só fazer 18,8 ao quadrado. Dá 353,4 watts, tá, gente? Aqui está em watts. Bom, e o RC, a resistência do núcleo, vai ser o V1, né, que é 220 volts ao quadrado, sobre o RC. Então, 220 volts ao quadrado sobre 10 kΩ. Vou colocar o volts aqui. Bom, só fazer a conta aqui então, vocês vão ver que vai dar uma potência muito pequena, tá? Ó, 220 volts ao quadrado sobre 10K, 10.000. Tá vendo? Deu 4,84 watts. Ó. Então é uma potência muito pequena que a gente tem no ramo de magnetização. Muitas vezes a gente desconsidera essa resistência RC. Muitas vezes a gente considera aqui no ramo de magnetização só a reatância. Ela faz um pouquinho de diferença, tá? Mas o RC mesmo, muitas vezes a gente desconsidera ele, porque a influência dele é muito pequena. Mas bom, aqui eu calculo a potência de entrada. A potência de entrada, que eu vou chamar de PI, vai ser a potência de saída, que é o PO, mais as perdas. Vai ser 3,18 kW mais 353,4 watts mais 4,84 watts. Bom, o PI, então, potência de entrada, vou somar aqui, vai ser 3.180 mais 353,4 mais 4,84. Isso dá 3,54 kW.
certo? Então, tá aqui, ó, a gente achou a potência de saída, potência da carga, achou a potência de entrada. Agora a gente pode calcular a eficiência. Vou calcular aqui embaixo aqui a eficiência. Vai ser a potência de saída vezes sobre a potência de entrada. Então, PO sobre PI vezes 100% dá 3,18 sobre 3,54. Não vou colocar unidades aqui, porque os dois estão em quilowatts, tá? Então, eu estou cancelando a unidade aqui. Então, ó, 3,18 sobre 3,54 vezes 100, 89,8%. Então, é um bom transformador, está em torno de 90% a eficiência. Normalmente, a eficiência dos transformadores é essa mesmo, mas ela vai depender da carga, tá, gente? Geralmente, quando a gente está perto da carga nominal, a eficiência é máxima. Se a gente for aumentando muito ou diminuindo muito, a eficiência vai caindo. O ideal é trabalhar perto da potência nominal. Bom, então, o exercício está... Não era isso que eu queria fazer, não. O exercício está resolvido aí, tá? Regulação de tensão, a gente achou aqui 30% que o exercício estava pedindo. E a eficiência, 89,8% que o exercício estava pedindo também. Bom, falta 3 minutos, eu só vou fazer o seguinte aqui. Como que ficaria aqui o diagrama fasorial desse transformador? Bom, a gente desenha aqui sempre na horizontal a tensão V2', que é 169,2 volts, tá? A gente tem aqui a corrente em fase com essa tensão, vai ser aqui 18,8 ampere. E a gente tem aqui, ó, a tensão do primário maior, 220, e ela está adiantada 31 graus. Bom, não sei se isso aqui é 31 graus exatamente. O que é isso, gente? Apertei um botão aqui. Esse ângulo aqui é 31 graus. Essa tensão aqui é 220 volts. Bom, eu vou ter aqui, ó, as quedas de tensão, né, vou ter aqui 1 ohm vezes 18,8 ampere e aqui J 6 ohm vezes 18,8 ampere. Tudo bem? Então, esse aqui seria o diagrama fasorial do nosso transformador. A carga resistiva, fator de potência unitário, então é aquele triângulo perfeito ali para a gente, tá? Bom, então é isso. O exemplo, a aulinha de hoje, sobre o circuito equivalente do transformador que está aí. Tá? Que deve ter ficado pequeno para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Alguém gostaria de perguntar? Você poderia tirar print desse negócio e deixar no chat aqui da aula, para a gente dar uma revisada depois, quando for fazer exercício? Tá bom, tá bom. Vou tirar o print aqui e mandar. Lembrando que isso aqui tá gravado, tá? Depois a aula eu tô colocando na playlist do YouTube, então só tirar os negócios da frente. Vou colocar aqui o print para vocês lá, mas a aula tá gravada, viu, gente? Então fiquem tranquilos aí quanto a isso. Mais alguma dúvida? Então, tá bom.